Amados, amadas, a liturgia de hoje nos traz grandes verdades por meio de Paulo, mas também nos faz refletir sobre uma das coisas mais importantes no relacionamento, na vida de comunidade, na vida familiar, que é o acolhimento. Muito importante. Mas eu queria primeiro começar dando uma palavrinha a respeito do que Paulo escreve. Que é importante que nós tenhamos isso sempre em mente. Qual é a essência da vida cristã? A essência da pregação é nós não esquecermos que Jesus morreu pelos nossos pecados. E Paulo escreve à comunidade de Corinto para exatamente eles não esquecerem isso. E a própria pregação de Paulo se baseia nisso e nas aparições de Jesus, para que ele assim realmente possa anunciar esse Jesus que morreu e pelo seu testemunho, aquele que ele experimentou através das aparições, ele possa dizer que realmente foi esse Cristo que viveu, morreu e ressuscitou por nós. Por que isso é tão importante para nós da igreja? Para que nós não acabemos pregando uma outra coisa no lugar de Jesus. É uma tentação. Às vezes nós queremos nos anunciar. Às vezes nós falamos muito mais de nós na nossa pregação do que o próprio Jesus. Então esse cuidado, acima de qualquer coisa, o testemunho sempre vai ajudar. Mas não esqueça que o testemunho nosso, ou o testemunho que nós levamos, eles têm que estar associados àquilo que é a essência da nossa fé: vida, morte e ressurreição de Jesus. Pois bem, depois de Jesus, a liturgia de hoje do Evangelho traz algo que nos faz pensar um pouco. É uma questão tão do dia a dia que às vezes a gente não para muito para atentar a respeito disso. Graças a Deus, até que a Igreja Católica começou a despertar um pouco para essa parte da acolhida. Nós temos, na verdade, perdemos muito fiel. A Igreja Católica sempre no Brasil, especialmente, foi a igreja que tinha mais fiel. E por causa disso, a igreja nunca se preocupou muito com a parte do acolhimento. Sempre teve um acolhimento muito ruim. Nesses últimos anos, a igreja como um todo, nós aqui também, temos nos preocupado um pouco mais com isso. Agora, aquilo que nós experimentamos aqui, nós devemos levar lá para dentro da nossa casa. E aqui nós temos um testemunho, duas situações interessantes. Porque Jesus tinha sido convidado para um jantar. E o judeu, ele é muito cheio de rituais. Ele é muito cheio de rituais, mas é um povo acolhedor nos seus gestos, com beijos, com cumprimentos. E quando eles convidavam alguém, tinha a saudação do beijo, a lavação das mãos, dos pés, todo o ritual. E Jesus foi para a casa desse fariseu, mas ele não recebeu esse acolhimento. E aí o que aparece na casa desse Simão? Uma mulher pecadora. Imagine, uma mulher aparecer ali já era um desafio, por causa da cultura que não permitia. Agora imagine Jesus numa sala de jantar e de repente irrompe uma mulher naquela sala cheia certamente de homens, de fariseus, e começa a passar óleos no pé de Jesus, chorando, enxugando com seus cabelos. Imagine essa cena. Quer dizer, só faz isso uma pessoa apaixonada por Jesus. E esse gesto de acolher, de servir, de beijar, de tocar os pés, é um gesto muito expressivo de quem serve,
mas também de quem ama. Nós deveríamos ficar um pouco pensando, agora trazendo isso para dentro de nossa casa. Como é o nosso acolhimento? E eu começaria aqui fazendo refletir, não questionando, mas fazendo refletir aqueles que são casados. É importante não esquecer a dimensão do serviço dentro do matrimônio. Porque hoje nós, infelizmente, nós temos uma correria muito grande. Nós corremos tanto e não temos nada. Nós corremos tanto e não temos nada. Nós trabalhamos demais, mas no final nós não temos nada. Vocês já prestaram atenção? Nós não temos nada. Tirando a graça de Deus, não sobra nada. Mas essa correria às vezes nos esquece de viver, para aqueles que são casados, mas isso vale para a família como um todo, a dimensão do serviço. E eu não sei, o mundo moderno nos ajuda, mas o mundo moderno também nos atrapalha. Porque hoje, com a ascensão, me perdoe aqui, não é um preconceito, não é e contra a ascensão da mulher, não. A mesma obrigação da mulher é a obrigação do homem. Mas essa ascensão da mulher gerou uma concorrência entre homens e mulheres, de maneira que ninguém curva-se mais a ninguém. Curvar não é no sentido aqui de inferioridade, não. Curvar-se aqui no sentido do servir, não é? Já não existe mais aquela cordialidade, a gentileza. Já não existe mais aquele amor que gera serviço. Simplesmente hoje o que restou foi a obrigação. E a obrigação é tudo para não dar certo. É o suficiente para não dar certo. Não basta fazer por obrigação, tem que ter amor. Tem que ter amor. E aí é muito ruim, eu estou tentando trazer isso, pode ser acontecer com o homem, mas pode ser o inverso. Se o homem está em casa, ele tem a obrigação de receber bem a sua mulher. Repito, os maridos que ficam em casa, cuidando da casa e que a mulher vai trabalhar, o marido tem que receber bem a sua mulher que chega cansada do trabalho. Assim como também a mulher deveria acolher bem o seu marido que chega cansado do trabalho. Mas é certo também que tanto homem como mulher tem que compartilhar das responsabilidades. Também não vou dizer assim, eu cheguei agora, eu já trabalhei, não posso fazer mais nada dentro de casa. Também não é assim. Mas o que eu estou tentando mostrar, mais do que fazer ou deixar de fazer, é a maneira como eu recebo a pessoa quando chega dentro de casa. Isso pode gerar até uma disponibilidade de quem chega de ajudar no serviço de casa. Mas quando é do contrário, eu não faço conta de que a pessoa chegou, eu não me importo, eu não digo nada, dá vontade de voltar. Às vezes eu fico imaginando aqueles que trabalham, passam o dia inteiro fora. Às vezes tem uma jornada de 12 horas de trabalho. Aqueles que às vezes passam a semana inteira fora. Passa às vezes o mês todinho fora. É tão ruim quando você chega em casa e que você não encontra ninguém. Dá vontade de voltar. Dá vontade de voltar e não voltar nunca mais. Porque você se pergunta, para que eu tenho uma família? Para cada um viver a sua vida do jeito que bem quer? É melhor ser solteiro. Então o sentido é de compartilhar
a vida e compartilhar o dia a dia. O dia a dia. O dia a dia. Então nos perguntemos: como é que eu acolho meu marido? Como é que eu acolho a minha mulher? Como é que eu acolho meus filhos? Como é que eu acolho meus pais? Como é que eu acolho meus amigos? Como é que eu acolho na comunidade onde eu sirvo? Tudo isso a gente tem que se perguntar. Isso pode fazer a grande diferença. Não é? É um conjunto de coisas, não é? A missa começa ali, bem ali naquela entrada, não é? Bem ali naquela entrada. A maneira como eu sou acolhido, isso é determinante para que eu sinta vontade de voltar. É tão ruim, às vezes eu observo, eu vou muito nas repartições públicas resolver as coisas, e com todo respeito, mas numa grande maioria o atendimento, o acolhimento é de péssima qualidade. E nós temos que pensar nisso também, como é o nosso acolhimento na igreja, que anuncia a palavra, não é? E eu entendo que o que pode realmente fazer diferença é exatamente o amor. O amor. Quando eu faço por amor, independentemente do que eu ganho, mas eu consigo transmitir o amor. E para finalizar, amados irmãos, nós fazemos uma experiência muito bonita na vida da comunidade de igreja, porque eu sinto em algumas pessoas de vocês que sentem alegria de servir. Eu vejo no olhar, eu vejo nos gestos a alegria. Se sentem muito mais felizes servindo quando servem do que até mesmo quando recebem o seu próprio salário, do que quando vai para o trabalho, entre outras coisas. Isso expressa que eu estou fazendo aquilo com amor, e quando eu faço com amor, aquilo me traz alegria e muita realização. Então, amados, façamos isso. Eu acho que esse tempo de pandemia pode nos ensinar a acolher melhor, a perceber que o acolhimento é algo fundamental para que nós vivamos uma vida com mais qualidade, uma vida melhor, não é? Não fique, porque nós temos um mal muito grande. Nós temos um mal muito grande de ficar esperando que o outro faça. Nós temos um mal muito grande de ver o erro do outro para justificar o que eu também quero fazer. Fulano fez, eu também quero fazer, eu vou fazer. E ninguém pode dizer nada porque ele também fez. Por que a gente não pega os bons exemplos? Por que não nos baseamos nos bons exemplos, nas coisas boas? Por que não fazemos isso? Então não espere o seu marido, não espere a sua mulher, não espere os seus filhos, não espere os seus... Faça você mesmo. Faça você mesmo. Eu concluo, nesses dias, alguém me mandou uma mensagem e eu respondi, de imediato, com uma palavra muito afetuosa, muito carinhosa, E depois a pessoa expressou muita alegria, disse: eu ainda ganhei uma palavra assim do Padre. Eu disse assim: gentileza gera gentileza. Então, quem quer ouvir coisas boas, diga também coisas boas. Quem quer ouvir palavras bonitas, pois diga também palavras bonitas. Do contrário, se quer ouvir coisas feias, não quer ser acolhido, pois também não acolha. Mas nós nascemos foi para amar, para servir e acolher. Pois que acolhamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.